Olá, seja muito bem-vindo a mais um U-Talk aqui na URH, como sempre falando de temas super relevantes para as empresas e para o RH. E hoje o tema é muito importante e eu vou colocar aqui numa caixinha dos diferentes. A gente normalmente fala sobre liderança, a gente fala sobre gestão, sobre finanças, sobre logística e hoje a gente vai falar sobre linguagem de sinais. Para isso, eu tenho uma grande convidada aqui comigo, que eu vou olhar aqui um pouquinho sobre o currículo, porque é muita experiência, muito conhecimento, e você que está nos acompanhando vai ver que é uma grande profissional e vai te instigar a ficar comigo neste momento. Cláudia Furlaneto é tradutora e intérprete de Libras, especialista em educação especial, tem especialidade também em direitos humanos, na área de educação, docente e professora, né, do ensino superior nesta área também. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser extremamente esclarecedor para mim e também para quem está nos assistindo. Cláudia, muito bom ter você aqui comigo. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ismael, eu que agradeço. É sempre muito bom, assim, estar com pessoas, curiosas e que querem, de fato, compreender algo que não é do seu cotidiano. E esse tema é um tema que eu sou apaixonada, então eu gosto muito de falar sobre isso e te agradeço muito esse convite. Que isso, vamos lá. Eu vou iniciar logo com perguntas aqui, e antes da gente iniciar esse bate-papo, dizer àqueles que estão nos assistindo que a Cláudia, eu vou chamar de prof daqui para frente, tem inúmeros treinamentos dentro da plataforma da URH, que o RH e também todas as pessoas que querem ter mais conhecimento sobre esse tema vão poder encontrar lá. É uma série de treinamentos orientativos, ensinando um pouquinho sobre a linguagem de sinais, para poder utilizar no dia a dia e poder se comunicar de uma forma extremamente correta. Mas antes de mais nada, deixa eu entender, linguagem de sinais, quem usufrui dessa linguagem? Antes estavam me falando que se eu não sei falar a linguagem de sinais é a mesma coisa que eu não sei falar português, que eu não sei falar inglês, é mais ou menos, é uma língua literalmente? Então, Ismael, olha que pergunta interessante, é uma questão que muita gente não entende, que é o seguinte: a língua brasileira de sinais é uma língua e não uma linguagem. Então, muitas pessoas falam a linguagem de sinais, a linguagem brasileira de sinais. Por quê? A gente precisa diferenciar o que é uma língua e o que é uma linguagem. A linguagem, ela é algo solto, algo que nos transcende assim a qualquer tipo de comunicação. Por exemplo, essa mesa aqui com esse café e esse copo, eu consigo fazer uma leitura, né? Aqui está o café que eu vou tomar. Então algo está sendo ofertado a mim, algo está sendo você está com o computador, logo você tem informações importantes aí. Essa cortina que está atrás de nós, enfim, se estiver balançando, a gente vai entender que tem vento. Sim, O nosso cãozinho, quando balança o rabo e fica, a gente entende que ele está feliz. Isso, Ismael, é uma linguagem que é completamente diferente da língua brasileira de sinais, de uma língua que tem uma estrutura gramatical, que tem uma organização de fala. Mas fala, se não é fala pela boca? Sim, a gente fala em língua de sinais. Começa por aí, então, nós entendermos a diferença de língua e linguagem, né? Então, nós estamos tratando aqui, tratamos nos conteúdos que estão ofertando agora, né, sobre a língua brasileira de sinais, que é com estrutura, que é com organização gramatical, né, que tem parâmetros dentro da sua gramática. Sim, como a língua portuguesa, como a língua inglesa, como a língua alemã, como a língua francesa. Tanto que a língua brasileira de sinais, ela não é universal, que muitas pessoas também acham que a língua de sinais é universal, mas não, ela chega a ser regionalizada, ela chega a acompanhar o nosso regionalismo. Nosso país, né, é muito grande, né? E é muito diverso. Nós temos aí várias comunidades dentro do país. E isso fez com que as línguas se tornassem
se misturassem, né. Então eu costumo dizer assim: aqui a gente come mandioca, ali no Paraná já é aipim, lá no Nordeste já é a macaxeira, Uhum, não é? uhum, São uhum. 3 nomes para a mesma Para a coisa. mesma coisa. E na Libras é assim também. Então o sinal de mãe é aqui, é esse, né. E o sinal ali no Paraná de mãe é esse. Mais para cima vai ter um outro mãe. Que legal, Então, chega a ser regionalizado. que bacana. E essa questão também estava conversando que se eu estou num ambiente, né, que eu chamo a pessoa que tem problema de audição ou de fala, eu chamo de deficiente mesmo? Essa é a palavra natural que eu posso utilizar ou tem um nome específico? Olha só, a gente se refere então a essas pessoas, por exemplo, a pessoa, que não escuta, ela é uma pessoa surda. Então é isso, ela é surda. A gente vai se referir ao nome da fulana, sempre se refere pelo nome, se você conhece, né, ela é surda. Agora, eu conheço uma pessoa que é deficiente auditiva. Por exemplo, posso citar, a minha avó, né, que usa o aparelho auditivo. Se tudo der certo na nossa caminhada aqui, a gente vai chegar lá nos 90 anos com uma prótesinha. Uhum. Nós vamos ser deficientes auditivos. Hoje eu não estou aqui com meu óculos, não estou, mas eu vejo que você está com o seu, né, Então, então eu posso me considerar uma pessoa que tem uma deficiência deficiência visual. visual. Então, eu posso utilizar esse nome sem Exatamente. ser preconceituoso. É Isso, tranquilo, é esse pejorativo, pejorativo, tranquilo. preconceituoso, muito tranquilo, Tá bem, tá bem. né. O que a gente tem que ter um pouco de cuidado também é quando a gente fala assim: "Ah, ele é deficiente". Aí também já é algo que não é Não é bacana, bacana, é isso que eu porque a deficiência não está, hoje, né, nós, conseguimos avançar muito, nessa pauta. Por quê? Historicamente, as pessoas com deficiência, elas, foram, massacradas, assim. Lá na Idade Média, elas nem sobreviviam, elas nem viviam, elas eram mortas. Depois, com o advento da igreja, Ismael, o que que aconteceu? Veio a igreja e disse: "Olha, não matarás, não se podem matar pessoas", né. E aí, mas também não existia algo que dizia assim: "Não, não mata e deixa lá entre nós". Não, tinha que tirar da sociedade. Então, hã, talvez, quem está nos assistindo agora, nos escutando aqui, entenda, né, como a gente está falando para um pessoal e para um grupo de RH que tem psicólogos, existia então a roda dos enjeitados. Então era uma residência onde pessoas religiosas, irmãs, freiras, né, ficavam lá acolhendo essas crianças. Então nasciam com alguma deformidade, com alguma malformação, ou logo que descobriam, né, as pessoas iam lá, tinha uma janela grande e um cilindro dentro. Então eles na calada da noite, eles abriam e colocavam lá essa criança e giravam essa roda. Então assim, por que isso? Porque, ok, não pode matar pessoas, mas essas pessoas vieram ao mundo segundo, a teoria religiosa da época, pessoas endemoniadas, pessoas que foram castigadas por Deus por algum motivo. Essas famílias, por receber estas pessoas, também eram famílias pecadoras, tanto que não é difícil a gente escutar ou a gente mesmo verbalizar algo assim: "Bah, uma pessoa tão bonita, o que será que fez para merecer puxa isso? vida. Não merecia". Não, não é? Não Uhum. é da Idade Média isso. A gente ouve ainda hoje isso. Então então é isso, assim, e aí a gente foi avançando, então partimos da roda dos enjeitados para um movimento mais humanizador. E na questão dos surdos é mais delicada, porque Aristóteles
dizia o seguinte: se eles não falam, né, eles não pensam, porque o pensamento se dá através da linguagem. Hum, Então, para eles falarem, eles vão ter que ouvir. E até hoje se busca a cura da surdez, que não existe. Até hoje, com toda a tecnologia que se tem, o que se consegue é um implante coclear, né, onde é inserido um chip aqui, que vai fazer mais ou menos o trabalho do ouvido interno, mas existe, é que na cóclea, né, existe aí pro lado de fora, uma espécie de ímã, que essa pessoa, ela, quando vai tomar banho ou quando em determinados momentos ela tira, ela volta a ficar surda, ou seja, não houve a cura da surdez. E naquela época, então, fizeram muitos testes com as pessoas surdas, desde botar sanguessuga nos ouvidos, que acreditavam que ia puxar o que tinha lá, desde colocar soda cáustica. Então, assim, esses testes mataram muitas pessoas, né, porque elas precisavam sim, ouvir e falar. Eram amarradas as mãos, e aí entra o papel da língua. A língua, de sinais no início iniciou mesmo como uma linguagem, porque eram gestos que se comunicavam. A gente, quando não consegue falar, a gente tende a gesticular. Os nossos pequeninhos, né, sim, que fazem apontam todo momento. onde querem, né. Então, é esse processo, assim, que Entendi. que aconteceu. Então, eles amarravam as mãos. Então os surdos se identificavam nos lugares e eles se aproximavam, porque eles se aproximavam: "Poxa, ele é igual a mim, eu não sou sozinho no mundo, Entendi. e eu quero ir lá conversar com ele". E eles começaram então, nos porões, a criar grupos e criar as línguas de sinais. Nossa, eles iam vou imaginar o quanto foi sofrido, né, antigamente, ter esse tipo de deficiência, né, de ter essa dificuldade. E por isso eu acredito que hoje, né, falando especificamente dentro das empresas, o RH tem uma responsabilidade tão bonita de inserir essas pessoas que por muito tempo tiveram, né, as suas vidas muitas vezes, dificultadas por nós que por falta de conhecimento. Então o RH ele realmente tem a oportunidade de inserir essas pessoas no mercado de trabalho, inserir dentro da cultura da empresa, inserir nas atividades que se faz dentro das organizações, porque teoricamente todos eles podem fazer qualquer atividade, né. E aí, Cláudia, eu gostaria de entender um pouquinho, existe uma lei hoje Uhum, que olha só que onde a gente tem que ter uma lei, né, para isso, uhum. mas se existe, nós temos que falar um pouquinho sobre ela para ter uma inclusão, né, das pessoas com alguma deficiência. Como é que funciona isso para aqueles que estão nos assistindo entender um pouquinho? Daqui a pouco nós temos o RH e diz: "Poxa, eu já estou Uhum. dentro desses parâmetros ou eu preciso me organizar para poder inserir e deixar a empresa no aspecto legal". É, então, essa lei ela vem muito, assim, como uma ação, reparatória, né, de todo esse processo histórico que as pessoas carregam até hoje, né. Porque, óbvio que, onde estamos agora, a situação ela é muito diferente do que era no passado, né. Mas, de qualquer forma, as pessoas com deficiência, se não for por força de lei, né, se não for por força de lei, elas seguem nas suas casas. Então essa lei, ela vem para garantir um percentual nas empresas de pessoas com deficiência. Ela é muito próxima da lei de cotas. Na verdade, ela é quase que uma lei de cotas, né. Então eu preciso ter um número X, e todas as empresas, que estão nos escutando agora, já conhecem essa lei, porque, ela veio muito forte. Ela veio muito forte. Eu me lembro que, eu acho que ela deve ter, e aí é bem achismo mesmo, tá, Ismael, porque eu não tenho aqui ela na mão para saber a data dessa lei,
mas é de 20, ela deve ser de 2000, deve ter quase aí uns 25 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E quando ela chega nesse sentido, de dizer: "Olha, precisamos reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, sejam elas a condição que estejam". E as empresas enlouqueceram, literalmente, porque ou você tem ou você paga uma multa, Uhum, uhum. né, então existe uma penalidade. E eu lembro que tinha empresas na época, e eu já trabalhava nessa área, que nos ligavam. Eu estava na Associação de Pais e Amigos dos Surdos, na APAS, essa época, e nos ligavam pedindo assim: "Ai, por favor, nós precisamos de pessoas com deficiência para trabalhar, mas ela precisa escutar um pouco, ela precisa caminhar um pouco, não pode estar na cadeira, ela precisa enxergar um pouco". E aí eles se deram conta que se eles fizessem, empresas grandes, e estou falando assim de 20 e poucos anos atrás, né. Olha que loucura, né? Uma responsabilidade de inserção ao mercado de trabalho, já com preconceito. É, porque daí empresas grandes o que que fizeram? Fizeram, uma avaliação auditiva e visual, geral nos seus funcionários. E sim, a gente tem perda auditiva, né, não pensemos nós que a gente tem o ouvido intacto, porque é impossível no mundo que nós vivemos hoje, né, com informação auditiva, com barulho, a gente vive em volta dos barulhos, né. A juventude de agora, com os fones de ouvido, daqui 10 anos vão ter uma perda auditiva muito maior Muito maior que a gente hoje, que a né? gente hoje, né. Então, essas empresas, tem uma empresa específica, né, que tinha aí muitos funcionários e tinha que contratar muita gente com deficiência. Nossa, fez aí uma avaliação e saíram muitos laudos de deficientes auditivos, e aí não surdos, deficientes, que têm o déficit. E acabou por tendo que contratar 3 ou 4 pessoas aí. E daí só que aí sim, não podia ter cadeira de rodas, porque a empresa tinha escada. Não podia ter, não podia ser cego, porque não tinha adaptação, não tinha o piso podotátil, não tinha o conhecimento da acessibilidade. E aí passaram-se os anos e essa lei se tornou um pouco mais rígida. Houve uma modificação, porque eles notaram isso tudo com o movimento das próprias pessoas com deficiência. Uhum. Porque começaram a notar que mesmo com a lei elas continuavam em casa. Não estavam sendo inseridas. Não, aquele que enxergava, que tinha, a gente chama de visão monocular, que só enxerga de um olho, né. Então aquele que enxerga de um olho estava no mercado de trabalho, Aquele que não enxergava não estava. estava em casa. Aquele que era surdo de um ouvido e deficiente auditivo do outro, ou seja, ouvia um pouco, estava, mas o surdo continuava em casa, Entendi. né. O que usava bengala, com alguma dificuldade física, mas que caminhava e se locomovia, né, estava no mercado de trabalho, mas o cadeirante, aquele que não tinha as 2 pernas, estava em casa. E essa lei, então, acabou que foi modificada, baixou os decibéis do ouvido, tem que ter um número X lá, e aí atinge o público que tem que ser atingido, né. Então hoje, hã, por força de lei, por movimento das pessoas, porque isso tudo aconteceu em função da organização dessas próprias pessoas, e o mais interessante, Ismael, é que em 2006 houve um grande encontro, que foi a convenção da ONU. Então nós não estamos falando de Passo Fundo, de Rio Grande do Sul, de Brasil, nós estamos falando ONU, Nações Unidas, mundo. Pessoas de toda a parte do mundo com deficiência se reuniram, em 2006, se reuniram para botar um basta nisso e se posicionar na sociedade deles. Ou seja, poxa vida, nós já passamos por aleijados,
nós já passamos por incapacitados, nós já passamos por deficientes, nós já passamos por portadores, Uhum. que portamos algo, nós já passamos por louquinho, por mudinho, por ceguinho, tudo que há de pejorativo, né? Mas quem somos nós? Quem somos nós no mundo? E eles chegaram à seguinte conclusão, que eles eram pessoas, como qualquer outra pessoa, mas que tinham um comprometimento permanente, ou seja, de não caminhar, de não enxergar, de não ouvir, que se tivesse, que quando encontra uma barreira na sociedade não consegue acessar. Uhum. Então o que que acontece? Eu estou aqui, mas eu sou uma pessoa surda, estou conversando contigo. E você não está entendendo nada. Aí você vai dizer assim: "Ah, vamos parar esse podcast aqui, uma porque eu não estou entendendo nada, outras pessoas que estão ouvindo não vão ouvir, porque a menina que está aqui, a professora que está aqui é surda". Isso antes de 2006. Depois de 2006, e no Brasil foi ratificado e virou lei em 2007, que é o seguinte: vamos parar tudo, porque esse espaço aqui não está acessível à nossa convidada. Nós precisamos ter uma intérprete aqui. É a nossa obrigação. Ou seja, se eu não sei a linguagem de sinais, eu estou errado. Você está com uma deficiência, a tua empresa não está uma empresa acessível. Entendi. E O eu seu, acho super correto isso. entendeu? Então, tirou o peso da deficiência das pessoas, da culpa, Uhum. né? Ah, eu preciso conversar na nossa cidade mesmo. A gente tem um exemplo aqui em Passo Fundo, que se nós quisermos conversar com o prefeito, e ainda bem que nós temos um prefeito acessível, mas o prédio não é acessível, o prefeito tem que se deslocar para uma sala embaixo, no primeiro piso, para poder conversar com uma pessoa com Uhum. cadeira de rodas. Poxa vida, que coisa, vou ter que me deslocar daqui porque a pessoa usa cadeira de rodas. Senhor prefeito, não é isso. O senhor vai se deslocar do seu gabinete porque o prédio que o senhor trabalha não é acessível. Entendi. Você vai conversar com uma pessoa. A gente que teoricamente, vamos colocar assim, não temos nenhuma deficiência, nós temos que nos adaptar, nós temos que nos organizar. É nossa obrigação deixar qualquer ambiente, seja ele qual for, habitável a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E quando eu falo em qualquer pessoa, estou falando da gente. Estou falando do obeso, né? Estou falando do ciclista. Estou falando da mamãe lá com o carrinho. Estou falando da criança pequena. Isso tudo nós estamos falando de acessibilidade estrutural e física das nossas calçadas, das nossas ruas, né? Nós temos aí um grupo, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e que eu tenho a honra de estar novamente presidindo o conselho, representando a APAE, a instituição que eu trabalho também hoje, que é um movimento muito forte em relação à questão da acessibilidade estrutural também. Os cegos, por exemplo, não são poucas vezes que se machucam quando se batem, por exemplo, nas caixas de fruta na calçada. Uhum. Imagina. Quando se batem, agora outro dia eu saí, chega um horário da noite, tem um espaço aqui na nossa avenida que se transforma num bar a calçada. Tem né, um food truck ali e ele bota as mesas na calçada. E aquele espaço que é demarcado até para o cego ficar passando ali, para reconhecer que o caminho, ele fica bloqueado ali. Fica O bloqueado. quanto é importante a nossa conscientização disso, né? Eu acho que esse momento que a gente está aqui é importante também salientar que a gente precisa estar consciente destas questões, né? A todo momento saber que pode ter pessoas que precisam, neste caso, caminhar pelo aquele caminho, que a gente tem que estar consciente, que nem todos. Eu fico até sem saber, às vezes, de como proceder, mas que tem uma deficiência que precisa passar especificamente naquele ponto. Então a gente precisa sempre estar
muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor. É a nossa responsabilidade, né? Uhum. É, porque a nossa prática cotidiana é que vai respaldar ou não essa sociedade, inacessível, né, que a gente tem. Então, assim, eu lembro muito que tinha, nas calçadas aquelas lixeiras grandes de ferro, né, aquilo também era um problema, os próprios orelhões, Não tem mais. as pessoas cegas elas vão tateando, porque a bengala funciona como um olho, né, então Uhum. ela quando nós estamos caminhando, nós olhamos para os nossos pés para ver, a gente olha ali na frente para ver onde a gente vai pisar. E Uhum. a bengala também, teoricamente, quando toca no chão, está olhando para o cego. Uhum. Então ele vai tateando esse chão. E o que que acontecia com o orelhão? Quando ele conseguia tatear o orelhão, já tinha batido no rosto, Entendo, verdade. porque ele vem para frente e o cano lá. Então são muitas questões, assim, que mas assim, por a gente não usar e não necessitar, a gente não consegue dar conta. Não sei, já quebrou o pé alguma vez? Já Não, engessou a perna? Já? Porque às vezes a gente vai se dar conta quando a gente está numa condição assim. exatamente. E aí diz: "Poxa vida", outro dia eu tive uma aluna que me encontrou e disse assim: "Pro, como eu lembrei de ti, como eu lembrei de ti". Eu digo: "Por quê?". Porque eu quebrei meu quebrei meu joelho, eu machuquei meu joelho, eu precisei ficar imobilizada, e eu usei cadeira de rodas, aquelas que têm a perna erguida, Uhum. e eu não consegui fazer nada sozinha, porque o princípio da acessibilidade é a autonomia, Sim, é a pessoa rodar a sua própria cadeira. E ela disse assim: "Às vezes eu precisava 2 pessoas, inclusive, para erguer a cadeira, para eu poder me movimentar na cidade". E eu nunca na minha vida tinha me dado conta é muito disso. difícil, imagino. Muito, muito, muito. Hã, prof, como que tá, porque eu vejo a senhora trazendo esses itens, como a gente não está adaptado. Aí agora eu fico imaginando as cidades, eu fico imaginando os parques que a gente frequenta e etcétera. Como que as empresas hoje estão adaptadas a isso, na sua visão? Quanto elas precisam ainda se adaptar? Se elas estão já com um olhar para isso? E eu gostaria da sua opinião na percepção, como que está o mercado de trabalho, né, para essas pessoas que têm essas deficiências? Então, nós conseguimos então, né, avançar um pouquinho nisso. Muito por empresas como essa que eu estou agora, que está ofertando cursos, que está estimulando e que está dando oportunidade, né, para as pessoas conhecerem o outro lado, que eu costumo dizer que nem é o outro lado assim, porque hoje a gente está bem, daqui a pouquinho eu saio daqui, pego o meu carro, não sei o que vai acontecer comigo, Uhum, né. Então eu costumo dizer que não é mais o outro lado, somos nós, vivemos numa sociedade diversa, onde cada pessoa tem a sua condição, né. Umas têm uma deficiência mais aparente, outra, né, eu, por exemplo, a minha deficiência só minha psicóloga sabe, né. Eu tenho o privilégio de não ter que ficar contando, né, mas, há pessoas que não, que está visível ali. Então, em relação às empresas, penso que avançamos um pouco, eu vejo que o mercado de trabalho, mesmo que fosse por força de lei, ele vem crescendo para essas pessoas. Hoje eu não vejo, assim, muitas pessoas com deficiência em casa, mas por outro lado, eu vejo a precarização desse trabalho. Por quê? Porque ainda eles estão, trabalhando em espaços, ocupando espaços que é o chão da fábrica. Não que eu tenha alguma coisa contra ou não respeite o chão de fábrica, né, muito pelo contrário, porque eu acho que é lá que se produz, uhum. né, mas ainda está lá no depósito. É um lugar que a empresa encontra para atender a lei. Isso, exatamente. Então não existe algumas empresas, e eu não posso generalizar de forma alguma, né, mas algumas empresas, inclusive eu fui, chamada para fazer uma avaliação sobre a acessibilidade da empresa, propor uma adaptação, né, para todas as condições, ou seja,
né, o CEO lá da empresa disse assim: "Olha, nós queremos a nossa empresa acessível a todos". Então, assim, desde a colocação de piso podotátil no chão da empresa, tem cego, não tem cego, tá lá. Desde a questão, de propaganda da empresa na TV, a janela de tradução, a legenda, o evento, chama intérprete, contrata o intérprete, porque a inclusão ela precisa ter investimento. Não existe inclusão sem investimento, né, nada existe sem investimento. Se eu quero uma coisa boa para minha empresa, eu tenho que investir. Com certeza. Nós, intérpretes, por muitos anos trabalhamos de forma muito voluntária, né, éramos pessoas boas, iluminadas, que ajudavam os surdos, né. E é uma profissão, é uma atividade como qualquer outra e precisa ser muito bem remunerada. Então, e hoje a gente diz: "Espera aí, essa pessoa ela não precisa de ajuda da minha ajuda, ela precisa de direitos reconhecidos, e o direito dela é da comunicação. E como que é esse reconhecimento? Contrata aí a intérprete para dar o direito de comunicação". Então, assim, não faço mais, né. Claro que eventualmente a gente acaba fazendo em emergências, né. Eu também não vou me negar a fazer isso. Mas para empresas, então assim, essa empresa, então ela abriu esse leque, e aí fizemos um curso de Libras, por exemplo, para todos os colaboradores. Falamos um pouquinho da questão da deficiência visual, falamos um pouquinho da questão das deficiências físicas, das barreiras atitudinais, que tu mesmo, Ismael, falava assim: "Ai, eu não sei como é que eu falo, eu fico um pouco É constrangido", verdade. né. Isso se chama barreira atitudinal, né. Então a gente consegue, mas a maioria das empresas ainda não consegue perceber essa necessidade. Porque não basta você ter um colaborador para preencher cota, né, para preencher, o que que tu precisa? Tu precisa ter um colaborador satisfeito, feliz, que fique como qualquer outro E que colaborador. performe, né, porque eu entendo que seja qual for a deficiência que a pessoa tem, ele tem, eh, a vontade, ele tem a qualificação, ele tem, aquele momento para mostrar o seu trabalho e desempenhar qualquer profissão, né. Exatamente. Então, assim, o RH tem o papel fundamental nesse processo, porque é naquela porta de entrada ali que vai se perceber, aonde esse sujeito se encaixa dentro da empresa, como qualquer outra pessoa, né, Exatamente. o RH vai notar: "Olha, eu tenho vaga para tal", mas ele sendo surdo, ele tem uma concentração maior, então, se a concentração dele é maior, eu vou usar em tal lugar, né, porque os barulhos não incomodam ele, né. Diferente da pessoa cega, bom, ela sendo cega, ela vai estar captando tudo que é barulho, né. O que que ela precisa, onde que ela consegue desempenhar. Então tem que ter esse feeling, né, e tem que ter esse Exatamente. conhecimento também. E isso se aplica, os RHs, eles estão, quem sabe, no dia a dia mais aptos a fazer isso, com testes de perfil profissional, com habilidades comportamentais, com habilidades técnicas, mas deve ser utilizado isso também dentro desses requisitos. Dentro desse, porque o comum é: "Tenho tantas vagas para PCD, ponto. Não importa, eu tenho que preencher essa vaga, porque senão eu vou pagar um X de multa. Quanto mais vaga, mais multa, né. Então contrata quem for, e a empresa vai contratando e vai colocando lá no Em porão. qualquer lugar. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem com os RHs nesse sentido, que é conseguir extrair dessas pessoas, então, que têm alguma deficiência, o máximo de potencial dela para que ela possa crescer e ser um profissional Uhum. extremamente bem-sucedido. Prof, Cláudio, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui, a gente tem de praxe no nosso U-Talks, ao finalizar ele, o nosso convidado, ele dá algumas dicas específicas para aquelas pessoas que estão nos assistindo. E eu vou pedir que nesse momento, prof, você faça isso também. Aqui à minha esquerda tem uma câmera exclusiva para a senhora, que você possa então aí dar algumas dicas para quem está nos assistindo, lembrando que normalmente o público que nos acompanha é os RHs das empresas, né.
Então, por favor, fique à vontade, gostaria muito do seu recado final. Ah, que bacana. Então, o que que eu posso te dizer aqui, quem está me assistindo, né, de recado e de dica? Primeira coisa, pense nas pessoas, como gente, como pessoa, né, não como laudo. Então, primeira coisa, antes do laudo, veja um sujeito de direito. Primeira dica. Segunda dica, nós vivemos num país diverso e nós temos condições diferentes. E essa condição diferente está do teu colega do lado, que pensa diferente de ti, que age diferente de ti, que tem necessidades diferentes de ti. E aí você vai ter só uma pessoa mais diferente de ti. Só que essa diferença vai te desmobilizar um pouquinho, porque vai te fazer desacomodar e buscar recursos para atendê-la, né? Então são coisas assim, nós precisamos simplificar. Simplifica, não te apavora, veja uma pessoa e pergunte para a pessoa, não é feio perguntar ou pedir ajuda, né? Olha, entrou uma pessoa cega lá, nossa, eu tô vendo, eu quero ajudá-la, mas não sei se a minha ajuda vai ser boa, se não vai ser boa, ou se vai se ofender. Chega na pessoa, oi fulano, eu sou fulana de tal, só que da RH da empresa, você precisa que eu te conduza. Outra coisa, cadeira de rodas. É muito comum a gente dizer, deixa que eu empurro. Gente, empurrar a cadeira é pegar essa minha cadeira aqui e empurrá-la sozinha. Lembra, nós conduzimos pessoas. Então é isso. Eu não vou me estender aqui porque eu sou muito faladeira. Então não vou me estender aqui, mas assim, RH, recurso humano, né? Então põe o humano lá em cima e busca os recursos. Busca os recursos que a empresa tem muito que ganhar com a diversidade. São culturas diferentes, são pensamentos diferentes. Não pense só no que a empresa vai ter que fazer, mas pense também na possibilidade de uma convivência rica e diversa. Acho que é isso aí. Prof. Cláudia, muito obrigado por esse momento. Tenho certeza que todos que nos acompanharam agora saíram, no mínimo, com uma pulguinha atrás da orelha, querendo buscar mais informação sobre esse tema e, principalmente, conseguindo, aqueles que são da área de RH, colocar alguma coisinha em prática, né? E se não soube fazer todas as operações aqui, tem, né, o treinamento da Prof. Cláudia lá na plataforma para trazer mais conhecimentos e botar em prática mais atividades. Cláudia, muito obrigado por esse papo. Tenho certeza que foi de grande valia a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço. Bem feliz. Pode me chamar quantas vezes quiser. Chamarei, com certeza. Finalizamos aqui mais um U Talk aqui na URH. Até breve. Até a próxima.